Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, continuando mais uma saga sobre a comunicação celular, a gente vai ver a aula de hoje sobre receptores. Então, na primeira aula, você viu uma visão geral sobre o que é a comunicação celular. Então, você tem que ter em mente o seguinte, que as células elas se comunicam uma com as outras, através de liberação de quê? De mensageiros químicos. Na aula de hoje, você vai ver sobre a questão dos receptores. Então, por exemplo, para a célula poder se comunicar com uma outra célula, tem que haver a questão do receptor. O que é receptor? Receptor é uma proteína, né, em que aquele mensageiro químico vai se ligar nessa proteína. Então você tem uma célula aqui, você tem outra. Aí a célula A libera um mensageiro químico para a célula B. Então esse mensageiro químico ele vai o quê? Ele vai se ligar na célula B. Mas em que região da célula B? Na proteína. Está presente na o quê? Na célula B. Então essa proteína é o quê? É o receptor. Então o receptor é a proteína em que o mensageiro químico se liga a ela, tá? E sobre a questão por exemplo, na outra aula eu falei o seguinte, que para cada mensageiro químico há um receptor específico. Na literatura científica você vai ver que às vezes o mensageiro químico pode se ligar em diferentes tipos de receptores, tá? Por isso, por exemplo, o mensageiro químico X se liga no receptor A e também se liga no receptor B, induzindo respostas diferentes à célula, né? Havendo alteração de comportamento da célula. Então, para a aula de hoje, a gente vai ver sobre a questão dos receptores, que são aquelas proteínas, né, pode estar presente no núcleo da célula, pode estar presente, por exemplo, na organela da célula, no citoplasma, no núcleo e etc. Que o mensageiro químico se liga nela. Então, vamos ao quadro comigo para a gente entender melhor isso daqui. Vamos lá? Então, aqui, começando aqui a nossa aula de biologia, comunicação celular. Não tem como você falar de comunicação celular sem você falar de receptores celulares. Então, o que são receptores celulares? São proteínas presentes nas células em que os mensageiros químicos vão se ligar nelas, tá? Por exemplo, aqui, você pode encontrar receptor celular de membrana celular. Então, proteínas presentes aqui na membrana celular, na membrana citoplasmática da célula, como é o caso desse desenho aqui que você está vendo. Então, nesse desenho você está vendo o seguinte, você vê aqui a membrana plasmática, o modelo de Singer e Nicholson, e você vê uma proteína aqui presente na membrana plasmática. Aqui é o mensageiro químico, essa bolinha aqui é o mensageiro químico. O que vai acontecer? Esse mensageiro químico vai se ligar nessa proteína de membrana. Então, essa proteína de membrana vai ativar segundo os mensageiros que eu vou falar nas próximas aulas, que isso daqui acontece. Então, esse receptor aqui é receptor de membrana celular, quer dizer, uma proteína que está presente na membrana celular, em que o mensageiro químico ou o sinalizador extracelular vai se ligar nessa proteína, alterando o quê? Alterando o comportamento da célula. Com outro tipo de receptor também, a gente pode encontrar receptores citoplasmáticos. É o que? Receptor presente o que? No citoplasma da célula. Então o receptor não está só presente na o que? Na membrana celular, também está presente aqui no citoplasma da célula. É o caso aqui, por exemplo, você vê aqui o mensageiro químico. Aqui está o espaço extracelular, fora da célula. E aqui está o citoplasma. Então esse mensageiro químico passa por esse canal aqui proteico aqui e chega até o citoplasma da célula. Quando ele chega no citoplasma da célula, ele se liga o que? No seu receptor específico, e esse receptor que ativa segundo o mensageiro, alterando o comportamento da célula, tá? Então esse receptor é o receptor que é de citoplasma, porque ele está presente no citoplasma, não está presente no núcleo. E existem também os chamados receptores organelares, né? Organelares, né? São receptores o que presentes em organelas, tá? Na célula. É o caso, por exemplo, você vê aqui a mitocôndria. A mitocôndria tem diversas proteínas aqui, no caso a mitocôndria é formada por duas membranas, né, a membrana externa e a membrana interna. Então tem diversos tipos de proteínas aqui presentes na mitocôndria. Então, por exemplo, vamos supor que a mitocôndria ela quer captar alguma coisa, algum tipo de substância, um aminoácido do citoplasma da célula. Então existem proteínas que captam, né, que recebem esses mensageiros químicos, né, havendo alteração de comportamento da mitocôndria. O exemplo disso aqui são os complexos proteicos, né? No caso o complexo TIM, TOM, OXA, presente na membrana da mitocôndria, são exemplos de receptores organelares, que são receptores presentes em organelas, tá? E outra coisa aqui também, outro tipo de organela, professor? Lisossomo. Lisossomo também possui um receptor de organela. É o caso, por exemplo, o receptor que capta íons H+, ou íons prótons. No caso aqui, esse receptor aqui, ele capta íons prótons, pega esses íons prótons e joga para dentro do lisossomo. Por quê? Porque as enzimas lisossomais precisam de um pH ácido, pH menor que 7 para poder funcionar. Por isso a importância da entrada do íons H+ para dentro do lisossomo. Essa proteína aqui que faz esse transporte também pode ser chamada de um receptor também, tá? Porque recebe o íons próton H+. E para encerrar aqui, temos os receptores nucleares, são receptores que presentes dentro do núcleo da célula. Aqui você tem a chamada carioteca, que é a membrana nuclear,
Então, entra aqui um mensageiro químico, entrou por esse canal aqui proteico aqui, e está aqui. Então, esse mensageiro químico aqui vai se ligar no seu receptor específico. Então, esse receptor específico vai ativar o quê? Vai ativar segundos mensageiros, que eu não coloquei aqui, e vai ativar a proteína-alvo. Essa proteína-alvo vai atuar no DNA da célula, que é a molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico, havendo que alteração de comportamento da célula. Tá, pessoal? Forte abraço aí e bons estudos!